Olá, no programa de hoje mostraremos como foi a segunda edição do FACTS, um evento promovido pela empresa Phoenix Systems, que reuniu palestrantes de peso para falar sobre temas como computação quântica, inteligência artificial e o futuro do mercado de tecnologia. Teremos também a história de sucesso de um médico que tem como missão de vida humanizar o tratamento da dor. Uma entrevista com um casal de empreendedores que transformou uma necessidade pessoal em um negócio rentável e um bate-papo inspirador com o fundador de um dos principais clubes de tênis de mesa do país. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. Hoje vamos conhecer a história do Dr. Leonardo Barreto, um ortopedista que faz da medicina uma missão de vida. Em um país onde a dor crônica afeta milhões de pessoas, o médico alia conhecimento e sensibilidade para oferecer um cuidado completo e humanizado. Vamos à reportagem. Empreender na medicina é um desafio, principalmente aqui no Brasil. Segundo dados da OMS, cerca de 60% da população relata algum tipo de dor crônica. E foi justamente essa a área de especialização escolhida pelo ortopedista Leonardo Barreto. Para o médico que vive e trabalha em Salvador, na Bahia, cada passo na profissão foi guiado pela fé e pela vontade de servir de maneira humanizada, sempre com o apoio da família. Quando eu comecei a residência, um mês depois, a minha esposa, a gente teve um filho, né? Meu filho nasceu, minha esposa fazia psiquiatria, uma residência de psiquiatria, eu fazia a residência de ortopedia e meu filho era recém-nascido, então eu tive que trabalhar bastante. Dava praticamente 16 plantões no mês, 16 noites fora de casa, além da residência, que é bem puxada a carga horária de ortopedia, e a gente teve que conciliar. O mais importante disso tudo foi a força da minha esposa, de estar com meu filho, cuidando da alimentação, cuidando do tempo. Então, assim, nesse início, assim, meu sucesso é muito direcionado a ela. Ao lado da esposa Camila e do filho Vicente, ele encontra força para seguir na missão de aliviar a dor dos pacientes, num país onde boa parte dos diagnósticos de dor tem uma base emocional. A jornada de Leonardo sempre foi marcada por dedicação e pelo apoio da mãe dele, que é técnica de enfermagem. Ele começou a cursar medicina em Minas Gerais e formou-se, enfim, na Paraíba. Em um cenário em que apenas 10% dos médicos seguem carreira em áreas como ortopedia, ele superou muitos desafios para realizar seu sonho. Eu sempre tive um sonho de ser médico. Desde a infância, comecei fazendo direito, mas minha vontade era ser médico. Mas só que nunca tinha condição de fazer faculdade. Minha mãe é uma técnica de enfermagem, mas mesmo assim a gente começou a fazer faculdade. Só que lá eu não consegui o crédito educativo. Fiquei desesperado porque a mensalidade era mais cara e tinha atrasado também a faculdade. Eu conheci uma pessoa que falou que eu tinha que acreditar, me ajoelhar e pedir a Deus que eu ia conseguir o meu desejo. E ali foi o meu primeiro episódio de como Deus agiu na minha vida, que eu me lembre, né? Eu me ajoelhei nesse dia, pedi de coração, chorei bastante. E logo depois as coisas foram se encaixando, eu consegui o crédito educativo, eu consegui fazer minha faculdade. Então acho que foi o meu primeiro episódio assim de Deus tocando na minha vida e transformando a minha história. Hoje, o Dr. Leonardo atende uma das maiores demandas da ortopedia, pacientes com dores crônicas e articulares. Em cada caso, ele vê a dor além do físico, oferecendo uma visão integral para os brasileiros, entre os quais 1 em cada 5 apresenta dor de coluna, por exemplo. Porque desde sempre eu via que muitos pacientes, as limitações de muitos pacientes, né? Paciente sofria muito com dores que limitavam, dores que as pessoas não viviam a plenitude da vida por causa das suas limitações. E assim, isso me comovia muito, porque acho que se a gente está vivo, a gente tem que viver a plenitude da vida, independente de qualquer coisa, e começou a ligar o alerta em relação a isso. Comecei a fazer a pós-graduação junto com a residência,
E eu acho que foi bastante importante e foi que foi me levando para essa área e as coisas foram se encaixando. Parcerias interdisciplinares são essenciais. Ao lado da esposa psiquiatra, Dr. Leonardo oferece um cuidado completo, entendendo que a dor física muitas vezes é reflexo de questões emocionais e familiares. Eu não quero só tratar a dor, entendeu? Eu quero entender a causa da dor do paciente. O porquê ele está passando por aquilo, que às vezes é um problema de ansiedade, um problema de depressão, ou uma fibromialgia, ou um pós-traumático, alguma coisa eu tenho que entender. Como eu sempre falo para o meu paciente, a dor é como se fosse um iceberg. A maior parte do iceberg está embaixo da água. Então, o que fica do lado de fora é o sintoma, é a dor naquela hora que está sendo gerada, mas a gente tem que entender o contexto geral de cada paciente. E eu busco ter essa intimidade com o paciente, buscar entender a questão familiar, o que é que está passando. E, graças a Deus, uniu isso, a minha esposa também ser uma psiquiatra, a gente consegue fazer um trabalho conjunto. No caminho do empreendedorismo médico, o Dr. Leonardo Barreto é um ótimo exemplo de como a medicina integral pode transformar vidas. Um desafio que é ainda maior em um país onde o atendimento humanizado é fundamental para vencer a dor crônica. A minha mensagem final é que sempre onde eu chegar, vai ter aquela pessoa que vai estar ali falando de Deus, entendeu? Vai estar ali pronto a ouvir, acreditando que o dia de amanhã sempre vai ser melhor, com esperança. Eu nunca vou deixar de ter esperança no ser humano, eu nunca vou deixar de servir o ser humano, entendeu? Dando o meu melhor para ele, entendeu? Não visando a questão financeira, que é importante, mas assim, eu acho que além da questão financeira tem a questão humana, que a gente tem que se preocupar bastante. E levar a minha mensagem, uma mensagem de esperança, de fé, de servidão, de ajudar o próximo, de fazer o meu melhor, entendeu? E eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, estou buscando ser melhor a cada dia, não me querendo comparar com ninguém, mas você tem que dar o seu melhor. Acho que a mensagem é essa. Vamos conhecer agora a trajetória de um casal de empreendedores que transformou a necessidade de organizar as finanças em um negócio de sucesso. E sejam muito bem-vindos ao Viver Empreender. Obrigada pela presença de vocês, Luíse. A gente que agradece, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado. Obrigada, André. A oportunidade minha, nossa, de aprender sobre esse tema tão importante para nós brasileiros. E a gente está engatinhando ainda nesse tema, verdade? Isso é verdade. André, como é que tudo começou? Por que vocês decidiram abrir a empresa de vocês? Então, tudo vem primeiro de uma insatisfação no trabalho, digamos assim, né? Eu não estava muito feliz com o trabalho que eu estava atuando na época e então a gente começou a pensar numa possibilidade, né? E o meu plano financeiro em si, a gente praticamente desenvolveu desde 2018, né, quando a gente começou a organizar nossas próprias finanças e em 2022 conseguimos transformar isso em produto. Muito legal. Então, existe uma estrada longa, né? Além desse um ano, vocês já estão planejando há bastante tempo. E em que contexto de vida vocês estavam, Luiz? Eu acho assim, que além de o André, ele estava um pouco insatisfeito e tudo, né, com o trabalho dele, porque acho que quando a gente está na engenharia, a gente tem muita liberdade de criação, a gente pensa, vamos implementar isso aqui, legal e tudo. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa, e a gente trabalhou em empresas grandes, né, multinacionais, o André trabalhou na BMW, na Airbus, eu trabalhei na Eaton, que é uma empresa estadunidense, mas está no mundo inteiro hoje em dia. Então a gente vê que são processos muito mais quadrados, digamos assim. E eu acho que isso deixou a gente um pouco insatisfeito. E também a questão, assim, que eu sabia que o que eu fazia não era o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu acho que esse é um ponto, né? Porque eu estava crescendo na empresa e tudo na minha carreira, mas era um trabalho que envolvia viajar muito. Então, no início do ano, a cada 2 semanas, eu tinha que estar num país diferente, eu fazia auditorias, né? Na área lá da empresa de engenharia. Então, eu percebi que não era muito o que eu queria pro resto da vida, né? E aí, junto, né, a essa insatisfação e pensar,
é legal, a gente não quer isso pro resto da vida, não tô muito satisfeita agora, mas então o que a gente faz, né? E a gente lia muito livro, né? Muitos livros de finanças, mas também de vida, e teve um livro que eu acho que abriu muito a nossa mente, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Robert Kiyosaki. Muito famoso, best-seller mundial. Exatamente, e realmente ele é best-seller porque ele é muito bom, e ele abriu a nossa mente para perceber que um dos caminhos, ou o caminho melhor que a gente poderia seguir seria o do empreendedorismo, né? Claro que um ponto é você saber, eu quero empreender, o segundo é com o quê, né? Então, meio que ver isso. E eu acho que foi assim, muito que eu e o André lá na Áustria, a gente estava morando na Áustria nessa época, a gente começou a pensar, vamos resolver fazer alguma coisa, empreender. E aí tem a história, né, do meu planner financeiro, que veio lá de trás, mas foi mais ou menos assim que começou, com uma insatisfação e pensamento, qual é a solução, então? E o que vocês trazem da Europa de mentalidade para a empresa de vocês? Eu acho que um ponto é a determinação de fazer as coisas acontecerem, né? Não ficar protelando ou empurrando com a barriga. Eu acho que uma coisa muito clara que a gente trouxe foi essa dedicação com a timeline, né? A gente determina, olha, a gente tem que fazer, esse aqui é o nossa programação, esse é o projeto que a gente tem e a gente vai fazer acontecer nesse tempo, sabe? Eu acho que esses 10 anos de Europa fizeram muito a gente pensar em processos, né? E fazer eles realmente acontecerem, aqui no Brasil, claro que tem processos também e tudo, mas a nossa experiência profissional foi muito lá de fora, né? E eu acho que essa questão de ser menos flexível com datas e tudo, a gente quer que as coisas aconteçam e sejam feitas, tanto que a gente colocou o objetivo. 2023 foi o objetivo da gente colocar a empresa funcionando, porque a gente tinha meta, a gente escreveu também no papel, que dia 24 de dezembro de 2023 a gente estaria de volta com as nossas famílias e já teria voltado para o Brasil. Isso a gente escreveu na primeira semana de janeiro do ano. A gente falou, não, vamos fazer acontecer e ponto. Então eu acho que essa determinação e não ficar protelando, até porque quando a gente empreende, a gente sabe que se não for a gente, não vai ser mais ninguém, né? Então a gente tem que fazer as coisas andarem, né? Tem que fazer acontecer e tudo. Então eu acho que isso a gente trouxe muito, né? Essa questão dos processos, de estar sempre metas, ali. Exatamente. De cumprir metas, micrometas, né? Que aí vão construindo, é o degrau por degrau, né? Que se fala. Exato. E eu acho que também é uma coisa que eu acredito muito, é esse pequeno esforço diário, sabe? De você fazer todo dia um pouquinho. Tem dias que você vai conseguir fazer mais, tem dia que você consegue fazer menos, mas a constância de você fazer sempre, sabe? É o que traz realmente o sucesso no final, né? É você acordar e ter o seu objetivo em mente. É isso aqui que eu quero fazer acontecer. Então, mesmo que hoje eu não seja a pessoa mais produtiva ou não esteja no meu melhor dia, um pouquinho que a gente faz, a gente já está indo para frente, sabe? É a cultura da sua empresa que você está construindo, afinal. Com certeza. Com certeza. É o que se faz todos os dias e o que você vai passar para a sua equipe. Eu sei que vocês são 2 pessoas, acho que vocês não têm uma equipe grande ainda, ou tem, eu estou errada. Estamos hoje com alguns colaboradores e também sócios já, né? Que a gente já está passando para os próximos passos aí, de trazer novos produtos para o mercado. E tá crescendo devagarzinho. Muito legal. Agora, qual foi o maior desafio nesse primeiro ano, Louise? Bom, o primeiro desafio, eu acho, assim, lá na Europa ainda, quando a gente estava desenvolvendo meu planner financeiro, foi muito a jornada dupla, porque a gente tinha o nosso trabalho formal, né, como engenheiros nas empresas. Então a gente trabalhava na empresa até umas 5 horas da tarde mais ou menos, voltava para casa, lanchava, comia alguma coisa e começava a trabalhar no meu planner financeiro. Então, na primeira fase foi desenvolvimento da ferramenta, a gente desenvolveu e tudo, né? O André, às vezes, ele até virava à noite. Eu não consigo virar à noite, mas o André... Sangue no olho. Exatamente, ele virava à noite trabalhando e programando também. E aí depois, né, então foi primeira parte, essa jornada dupla para o desenvolvimento da ferramenta. Depois, quando a gente lançou, tinha muita questão do suporte, né, então as pessoas entravam em contato com a gente ou para perguntar sobre a ferramenta, ou então, tinha alguma dúvida e tudo. Então, a gente tinha que trabalhar também, e depois mais intensamente, né, porque
tem a expectativa das pessoas de ser respondido rápido e tudo. E a gente lá com 5 horas de diferença. Então, a gente sempre tentava fazer o melhor que dava dentro das 24 horas do dia, né? Então, eu acho que o nosso primeiro desafio foi fazer tudo dar certo, né? Tanto o trabalho formal quanto o desenvolvimento desse nosso projeto nesse tempo. Essa transição entre o emprego formal e a empresa de vocês foi o mais difícil. Exatamente. E a gente pensava que, depois que lançar o produto vai melhorar, né? Porque a fase de desenvolvimento já tinha terminado. Mas só que não. Ledo engano. Ledo engano, exato. Justamente. Mas foi bom, assim, porque a gente começou... E a gente sabia. Tudo bem, a gente está trabalhando agora muitas horas por dia, mas a gente sabe que é uma fase, sabe? Assim... Foi a fase do desenvolvimento ou do início. Depois a gente veio para o Brasil para se dedicar integralmente ao meu planner financeiro. A gente ainda trabalha muitas horas porque é a nossa decisão. A gente quer fazer o planner funcionar, dar certo, crescer, né? Mas a gente sabia que era um esforço que a gente precisava fazer durante um período das nossas vidas, sabe? Sim. E a gente ainda não chegou onde a gente quer, porque a gente quer crescer muito mais, né? Mas a gente vê que é um esforço que vale a pena e é por um tempo determinado, sabe? Então, a gente quer transformar o eu presa numa empresa, né? Que um dia ela vai começar a funcionar sozinha, sem depender, digamos, ativamente da gente. Excelente. Agora eu gostaria que vocês explicassem como funciona essa ferramenta para quem está assistindo, para quem está ouvindo nosso podcast no Spotify também. Como é que funciona? A pessoa entra no site de vocês, se cadastra, qual é o caminho? Bom, a gente desenvolveu o meu planner financeiro, uma planilha no Excel, então, mas ela não funciona como uma planilha, funciona mais como um sistema de gestão mesmo, ela é toda automatizada. E a pessoa, para ela ter acesso ao meu planner financeiro, ela vai lá no nosso site, né, meuplannerfinanceiro.com.br, e aí consegue adquirir, é um pagamento só, não tem anuidade nem mensalidade, baixa o arquivo e aí já consegue utilizar. O planner, ele é um sistema de gestão mesmo, você coloca ali tanto a parte de planejamento financeiro, né, o seu orçamento, como você gostaria de gastar, as categorias, as subcategorias, né, de despesas, você coloca limites orçamentários e também você consegue planejar, além do controle, né, você vê se você está dentro ou fora do seu orçamento, você consegue fazer um planejamento para os meses seguintes também, para você ter as suas metas, os seus objetivos financeiros, né, então dá para você colocar lá e por fim, claro, a parte de investimentos, porque a gente tem também a parte de você acompanhar o desenvolvimento dos seus ativos, né? Então, você vai desde o controle dos seus gastos mensais ao planejamento das suas metas, que podem ser metas de curto, médio e longo prazos, e também o acompanhamento dos seus investimentos. Tudo isso dentro de uma ferramenta. Por isso que muita gente fala que não é simplesmente uma planilha em Excel, mas sim um sistema de gestão, né? A gente recebe muitos feedbacks, né? Todo dia a gente está recebendo feedback, é o que mais tem lá no nosso Instagram hoje também, né? Então a gente trouxe aí não só uma planilha, mas sim um sistema completo para a organização financeira pessoal. Agora o assunto é esporte e empreendedorismo. Sobre isso, eu conversei com o Gustavo Minami, fundador da empresa Top Spin Brasil Academy, uma academia de tênis de mesa que tem se destacado no mercado nacional. Gustavo, que legal te receber aqui, é um prazer tê-lo no Viver Empreender com a gente. Olá, Estela, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, onde grandes empresários e empreendedores também estiveram. E hoje, nosso papo aí vai ser muito proveitoso. Vou passar um pouco do meu conhecimento na área de esportes aí para vocês. Muito bom, Gustavo. Obrigada pela sua presença de novo. Quero saber sobre você. Antes de falar do Gustavo empresário, quero saber o que te atraiu para o tênis de mesa tão cedo, com 12 anos. Então, com 11 para 12 anos, assim, eu jogava na escola, né? Jogava com meus amigos. E foi o esporte, assim, que eu me identifiquei mais, né? Foi o esporte que eu criei uma paixão já desde o início, assim. Jogava futebol, fazia outros esportes também na escola, né? Aula de educação física. Mas no intervalo eu passava todo o meu tempo praticando tênis de mesa. E praticando não, mas jogando, brincando, né? E, bom, nessa época eu era sócio do Clube Palmeiras, né? Que era perto de casa. E depois da aula eu sempre ia com meus amigos, né? Pra lá, pra fazer alguns esportes. E eu tinha curso de inglês também, né? Então, nessa época, a gente viu um anúncio bem grande, assim, escrito: aulas de tênis de mesa em breve. A gente já ficou um pouco emocionado, né? Porque era o esporte que a gente fazia todo dia lá depois da aula, né? E, bom, a gente se matriculou, começamos os treinos, né?
E desde o primeiro treino, assim, eu olhei, eu vi o quão rápido, né, era esse esporte, assim, e eu falei, esse é um esporte que acho que eu vou prolongar um pouco minhas atividades, né, porque às vezes eu fazia um pouquinho de esporte e parava, né, esse esporte me pegou um pouco mais de jeito, né, meus amigos até pararam, então gostando tanto, assim, do esporte, né, falei até com minha mãe, ô mãe, eu queria treinar esse esporte de maneira mais profissional, né? Vi que tem um mundo de competições, etc. E a gente começou a buscar outros clubes, né? Apesar do Palmeiras, né, ter sido, hoje eu enxergo assim, né, como um clube ali que tinha o ambiente mais acolhedor, onde o pessoal mais me ajudou e me incentivou no esporte, né? Ali como não tinha o ambiente de alto rendimento, né? Eu fui buscar isso em outros clubes, né? E assim eu fui me formando como atleta, né? Sim, e tem algum episódio no Palmeiras que tenha marcado a sua trajetória, que você queira compartilhar aqui com a gente? Então, o que mais me marcou foram as pessoas, principalmente, né? Lá o ambiente era muito gostoso e lá eu sentia que cada pessoa, né, principalmente os mais experientes, estavam tentando me jogar pra cima, estavam tentando me ajudar, né? Acho que também foi isso que me motivou, né, a continuar praticando o esporte aí por tanto tempo. Sim, e como é que foi essa transição do recreativo para o alto rendimento, alta performance, que se diz? Então, de começo foi bem cansativo, né? Primeiro porque o clube já não era do lado de casa, né? Os três próximos clubes, né, que eu participei, o primeiro demorava 1 hora de transporte público, o segundo 1 hora e meia e o terceiro quase 2 horas, né? Então cada clube foi ficando mais distante, né? Mas o ambiente também eu senti que era diferente, né? Era um ambiente mais competitivo, então tinha muito mais pressão envolvida tanto no dia a dia quanto das pessoas, né? Basicamente também eu senti falta um pouco, né, do que eu falei, né, do primeiro clube do Palmeiras, que tinham essas pessoas me jogando pra cima. Eu não senti isso mais em nenhum outro clube, né, que eu passei. Eu sentia meio que eu por eu mesmo ali e quem me incentivava mais era meus pais, né? Então Uhum. isso para um jovem acabava sendo um pouquinho difícil. E que idade você tinha mais ou menos Eu nessa tinha transição? como eu comecei a treinar com 13 anos, foi um ano depois, 14, 15, nessa idade mais ou menos aí foi a idade mais desafiadora assim para mim. E mesmo nessa idade, você identificou essa falta de compromisso nos outros clubes? Então, é que pra mim, hoje eu enxergo, né? Mas pra mim como criança, isso era normal, né? Aham. Então, eu meio que só levava os treinos do jeito que eles eram, né? O pessoal era muito bom tecnicamente, né? O tênis de mesa eles dominavam, como eu participei dos melhores clubes do Brasil na época, né? Então, tecnicamente, eles eram muito bons. Mas nessa questão aí de gestão de pessoas, assim, hoje como empresário, né, ter essa visão, acredito que tenha faltado bastante. E o que te fez ter essa visão? Você enxergou então uma dor no mercado, falando do ponto de vista do empreendedorismo. Foi ali que você identificou que isso poderia ser um negócio. Exato, exato. Não de cara, né? Claro. Mas como empresário, empreendedor, a gente, né, busca sempre tratar essas dores aí do mercado, né? Resolver problemas. E hoje, né, eu enxergo, mas aí eu ainda não tinha essa ideia, né, de abrir o clube, mesmo quando eu parei de jogar. Eu parei de jogar com 21 anos, né? Hoje eu tenho 27. E na época eu acabei virando técnico, né, de tênis de mesa, porque, bom, tinha uma. Por causa da demanda, na verdade, né? Eu já era Uhum, conhecido no meio, uhum, mas eu já estava se formando na faculdade de administração, mas não sabia bem o que eu ia fazer da vida. uhum. E como tinha essa demanda já me puxando pro meio do tênis de mesa de volta, eu falei, tenho um conhecimento, já tenho uma experiência no ramo, então vou começar a ensinar outras pessoas, né? Que Aí fui, legal. fui formando minha carreira e com o tempo vi que tinha tanta demanda assim que daria para fazer algo maior, né? E foi no caso que eu pensei o clube, né, que existe hoje. Conta pra gente o nome do seu clube, como é que foi esse processo de abrir essa empresa? Foi fácil, não foi? Então, foi bem desafiador, né? Era a minha segunda empresa, na verdade. Eu tinha criado uma primeira empresa de marca de roupas. Acho que muitos jovens empreendedores começam nesse ramo, né? Que é algo divertido, né? Algo não tão difícil de fazer, mas tem uma competitividade absurda, né? O tanto de marcas de roupas que existem hoje, né? E, bom, aproveitando, né, que eu já tinha uma demanda no esporte, tinha um canal no YouTube, né? E tanto que daí vem o nome do meu clube, Topspin Brasil Academy, né? Que é referente ao Topspin Brasil, canal, onde eu e meu parceiro Gustavo Yokota, a gente, hoje em dia, somos os maiores, né, do YouTube nesse nicho, né? A gente acredito, né, que ensinamos muito bem aí o público todo, né? Uhum. E
é muito legal ver esse reconhecimento, né, que a gente tem. Tanto a gente vai em campeonato aqui em São Paulo ou pelo Brasil todo, né? Tem gente de todas as idades aí que agradece pelo conteúdo que a gente gravou. Agora, né, com o espaço físico, a gente consegue, né? A gente não, eu, né? Então, eu consigo dar uma atenção boa aí para as pessoas presencialmente e um serviço melhor, né? Porque eu tô no dia a dia com elas. Você tem ideia de quantos alunos você já formou, quantas pessoas você ajuda até hoje? Como é que funciona esse trabalho na prática? Então aproveitando esse crescimento, né, do mercado, meu plano é abrir clubes pelo Brasil todo, né, e formar diversos atletas aí para o bem do nosso esporte e bem do nosso país também, né? Sem dúvida. Gustavo, agora fala para o nosso público onde você está fisicamente. Como é que a pessoa pode te encontrar, Uhum. assim, pessoalmente, ter esse contato, saber quem você é? Como é que faz para acessar o seu clube? Então, o jeito mais fácil, se você quiser treinar comigo, pode até me chamar no Instagram pessoal, Gustavo Minami. Lá eu consigo tirar qualquer dúvida que você tenha. Se você é de São Paulo, né, da região Pinheiros, nosso clube é localizado lá, Topspin Brasil Academy, na rua Cardeal, Arco Verde 119. Uma rua Lá. bem extensa, bem conhecida ali Exato, de é uma rua Pinheiros. conhecida aqui em São Paulo. E a primeira aula é gratuita, então você aí que está escutando o podcast aí está muito convidado aí, pode fazer um treininho com a gente, que a gente vai te receber bem. Olha que oportunidade, eu não sabia disso, Gustavo. A primeira aula é gratuita e para qualquer pessoa, qualquer Exato, idade. Qualquer idade, lá a gente atende crianças de 6 anos até senhores de 80 anos. Então, Uau! às vezes você está treinando, tem um senhor com um garotinho ali batendo bola do seu lado. É um esporte, então, bastante democrático, Exato, onde não exato. cabe o etarismo, que tá na Exato. moda essa palavra, né, gente? Etarismo. Aham, é um esporte muito democrático dentro de mesa. E vocês todos aqui do podcast também, se quiserem bater uma bolinha, vocês que me falaram aqui que jogam também estão Eu convidados vou aí também. adorar. A gente está aqui fazendo uma entrevista ping-pong no jargão jornalístico, né? Uhum. Quando são duas pessoas, ele realmente, gente, tem uma dicção aqui, uma maneira de falar tão ágil, tão rápida, que eu acho que se deve ao esporte, né, Gustavo? Inclusive, quero pegar esse gancho para te perguntar, o que que traz de benefícios para a vida de uma pessoa a prática desse esporte tão lindo? Então, o esporte em si, né, já faz muito bem para a saúde, né, mas agora eu como mesa tenista, né, vou falar do meu esporte. Mesa tenista, lá. Anotem, gente, é assim que se chama um atleta de tênis de mesa. É Exato, muito bonito, mesa eu achei tenista. legal. E, bom, pessoal que não conhece muito bem o esporte, né, não sabe o quanto de benefício, né, ele traz para a saúde. É um ótimo exercício cardiovascular. Em média, né, o pessoal que treina lá no clube, em uma horinha queima 500, 600 calorias, né? Então é um número muito bom, né, para você que está buscando uma atividade física. E, bom, esse esporte, como ele é muito rápido, né, exige muito do seu raciocínio, né? Então ele trabalha, além do corpo, ele trabalha a sua mente. Tanto que esse esporte, né, hoje em dia tá em alta, né, esse tema. Ele está sendo utilizado em tratamentos contra o Parkinson e Uau. também o Alzheimer, né? Porque Nossa. ele trabalha muito a coordenação motora e a mente, né? Então ele fortalece os dois lados. Ou seja, são muitos benefícios, Exato, além da exato. parte física. Além de ser divertido também, né? Muito Ah, divertido, muda tudo quando você pega ali a raquete, começa Uhum. a jogar, cria-se ali um ambiente de bastante amizade também, né, Sim, sim, sim. Gustavo? O esporte é muito importante, né, por causa disso, né? É o convívio social que você tem, né? Porque apesar do tênis de mesa ser um esporte individual, é impossível, né, você praticar, melhorar sozinho, né? Então você sempre vai ter que ter um companheiro do seu lado, né? Isso fortalece os vínculos, né? Uhum. E, bom, esse é um tema também muito abordado agora. Eu que tenho o Instituto Raquetada Solidária, né, que fundei o Instituto, é um tema muito complexo, né, e muito útil para a sociedade nesse lado. Porque às vezes o jovem ali de baixa renda, ele não tem tantas oportunidades na vida, também já é difícil para ele, né, só ter esse lado social. Então a gente criando um ambiente onde ele consiga se divertir, consiga fazer novas amizades, além de adquirir os valores do esporte, né, é uma preocupação que a gente tem bastante hoje. Sem dúvida. E quando você criou a sua academia, o seu clube, você tinha esses objetivos claros na mente? O que que você queria? Qual era o seu principal objetivo ali no começo? Então, vou ser sincero, né, assim, acho que acredito como qualquer empreendedor, empresário no começo, né, você visa algo que você é bom e que te dê lucro, né, então o meu Sim. foco principal era conseguir ter alguma fonte de renda com as habilidades que eu tinha na época, né. Só que conforme você vai amadurecendo, você vai vendo o mercado como um todo, você vê que isso é o mínimo, né. Você
enxerga tantos problemas para serem resolvidos, né, que a gente vai atrás. Hoje, né, temos o foco aí de trazer os valores do esporte, né, os valores do tênis de mesa para a sociedade e transformar a vida de muitas pessoas também. Sim, você tem um exemplo prático de algum jovem que tenha participado do Instituto, que tenha a vida transformada até aqui? Então, a gente, como é um instituto recente, a gente tem menos de 1 ano de fundação, mas já o ambiente já do clube já mudou um pouco, né, a partir da entrada do instituto, né? Porque a gente tem alguns lemas, alguns valores que a gente dá muito valor, né? Tanto diretamente falando, tanto quanto indiretamente apenas demonstrando com nossas ações, né? Então, o primeiro seria solidariedade e reciprocidade, né? Os jovens ali, a gente ajuda, mas a gente vê que eles seguem o exemplo e acabam ajudando outras pessoas também. Então, eles pegam a experiência, né, as técnicas, né, que eles pegaram com a gente no clube e vão repassando para as pessoas que vão entrando, né, as pessoas mais iniciantes. Então, é muito legal ver você ajudando alguém e essa pessoa ajudando outra pessoa também, né? Sim. Até porque é um esporte que não tem como você estar sozinho, de jeito algum. Exato, é. Então, vão trazendo amigos aí e vão ajudando esses amigos também, né? Porque o esporte já carrega consigo, né, muitos valores importantíssimos, né? Então, você estando nesse ambiente onde tem respeito, ética esportiva, você acaba se tornando uma pessoa muito melhor também. Qual foi o maior desafio que você encontrou ali no seu comecinho? Como empresário falando. Então, eu tinha um conhecimento bom sobre o esporte, né? Na hora de empreender, não é só isso que importa, né? Então, você, além de ter muitas burocracias, legislação, você tem que estudar algumas áreas diferentes, né, da sua principal de atuação. E então isso foi um desafio e vamos pensar aqui a parte de gestão de pessoas, né? Então comecei a lidar com muito mais pessoas do que eu estava acostumado, né? Então você tem que saber tratar cada pessoa da maneira devidamente correta, né? Profissional, sim. Exato, profissional. Quantas pessoas trabalham com você hoje, Gustavo? Hoje eu tenho, é uma empresa pequena ainda, temos 5 funcionários, né? Mas estamos numa fase de expansão. Espero que o mercado se abra aí para muita gente boa e qualificada aí para trabalhar com a gente. Sem dúvida. E esse é um diferencial nosso, né? A gente sempre busca as pessoas qualificadas, tanto tecnicamente no esporte, né? Como o que eu falei no começo, né, sobre o Palmeiras, tudo que tinha aquele ambiente das pessoas, né, querendo ajudar um outro, a gente está trazendo também para os clubes, né, para os próximos clubes, né, tanto o foco no alto rendimento, mas com essa equipe aí que consiga atender as pessoas como elas são e os objetivos específicos de cada um, né. Porque cada pessoa vai ter um objetivo, certo? Então, o líder, né, ou seja, o técnico, ele precisa enxergar isso e saber motivar a equipe como um todo, né? Muito bom, Gustavo. E o que você observa na hora de contratar as pessoas que trabalham com você? Então, nesse quesito, eu tenho muita sorte, né? Porque estou no tênis de mesa há 14, 15 anos, né? Então, basicamente, eu conheço todas as pessoas, né? Sejam pelo nível técnico ou seja pela índole, né, da pessoa. Então, eu busco alinhar essas duas características, né? Tem que ser uma boa pessoa, né? Um bom caráter, além de ser um bom jogador que consiga atender todos os níveis de público, né? Seja do atleta iniciante até um atleta profissional, né? Sim. Então, precisa dar conta aí de um alto nível técnico, né? Mas, principalmente, precisa ser uma boa pessoa. Então, isso eu tenho muita sorte, né? Agradeço aí toda a minha equipe aí, né? Que tá fazendo um ótimo trabalho aí comigo. E outra coisa também que queria aproveitar é agradecer meus alunos, né? Os alunos não sou eu quem escolho, né? Eles que vêm até mim, mas por sorte todos eles são maravilhosos aí e deixam um ambiente de trabalho muito bom. Olha então, que legal. Obrigado aí se você é meu aluno. Vamos conferir agora como foi a segunda edição do FEX Experience, um evento de tecnologia, marketing e inovações promovido pela empresa Phoenix Systems e que contou com palestrantes de peso, sorteios e muito networking. Uma noite em que a FATEC Mauá, na Grande São Paulo, se transformou em um palco de inovação e conhecimento. O FEX 2 reuniu especialistas e estudantes para uma imersão em tecnologia, inclusão e educação avançada. E o grande tema da noite foi a computação quântica. Então vocês imaginem
que campo a gente tem aqui ainda a ser explorado no momento que esses computadores se tornarem comerciais. A gente vai precisar de gente para programar, de gente para implantar, para dar manutenção, ou seja, é uma área cheia de oportunidades, tá? Porque a computação quântica, Stella, é o próximo salto. É o agente potencializador das próximas evoluções tecnológicas. Ele vai proporcionar à inteligência artificial uma evolução nunca antes vista. E pouco se fala de computação quântica, principalmente aqui no Brasil, e hoje a gente vai falar bastante. Então, eu nasci e cresci em Mauá, então eu tenho ligações com essa cidade, e a FATEC nos abriu essa parceria, eu já palestrei aqui antes, e foi um convite muito interessante, a gente aceitou, estamos fazendo aqui um grande evento com eles, contando com a presença de vocês também, mais uma vez fazendo a cobertura jornalística do FEX, contando novamente com a apresentação da Cris Paiva, casa lotada hoje, então a expectativa é altíssima. Segundo Jairo Santos, o objetivo do Instituto é justamente levar conhecimento de ponta para quem precisa. Para nós, assim, é uma grande realização esse evento, né? Essa segunda edição do FEX, com esse público aqui maravilhoso, com um público mais estudantil, mais jovem, que vai absorver todo esse conhecimento que o nosso aí palestrante Thiago Stefano vai estar externando para o nosso público. É algo novo ainda, né? Não está totalmente disseminado no mercado de trabalho, mas é uma tecnologia que vem aí para realmente desafiar todo o conhecimento que a gente sabe sobre computação, sobre tecnologia. E para nós, trazendo esse tema para um público jovem, né, para a nossa sociedade, é muito importante. E o Instituto, né, vem realmente trazendo trazendo esse conhecimento para o nosso público para realmente tornar essa tecnologia mais conhecida e sair do desafio, né? Ter o desafio do conhecimento e do aprendizado. Com a apresentação da comunicadora Cris Paiva, o evento, que contou com mais de 350 participantes, também trouxe palestras sobre temas como inteligência artificial, comunicação e segurança da informação. Uma oportunidade única para explorar o futuro da tecnologia e o impacto dessas áreas na vida das pessoas. Gente, assim, ó, não adianta, que a gente já falou da outra vez, né? Não adianta negar o futuro não, porque ele vem bater na porta, se você não abrir, ele arrebenta a porta e entra. Então não adianta negar as coisas que estão acontecendo por aí, não. Tem que se informar, tem que estar atento e participar de eventos como esse para a gente poder se inteirar, né? O professor de neurocomunicação William Borghetti veio prestigiar o evento. É muito interessante a gente saber que a tecnologia, ela foi feita, ela está sendo evoluindo a cada dia para atender o humano, para entender o cérebro humano, né, o comportamento humano. Hoje, os maiores contratantes de neurocientistas no mercado são as Big Techs. Ou seja, quanto mais a inteligência chegar perto do cérebro humano, mais ela apoiar os humanos nas coisas que a gente tem que fazer, melhor é. Então, estar num evento como o FEX é imprescindível para quem quer estudar o cérebro. Que cada vez mais nós tenhamos eventos de ponta, com gente de ponta, aqui na cidade, que é uma cidade de 500 mil de habitantes, né? Mauá é do tamanho de Lisboa. Então, a gente precisa ter esse fomento de tecnologia sempre. O Instituto, patrocinado pela empresa de tecnologia Phoenix Systems, busca tornar o conhecimento acessível e inclusivo. O FEX 2 apresentou estratégias para capacitar aqueles que enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Está sendo muito emocionante poder trazer uma segunda edição aqui para a comunidade, agora na cidade de Mauá. Então, completando aí mais uma cidade do ABC, onde a gente pode trazer a segunda edição desse evento. E a gente está na correria, na produção do evento, podendo trazer o melhor para todo mundo aqui, comemorando essa nova parceria do Instituto Fênix agora com a FATEC de Mauá. Palestrantes experientes também compartilharam ideias inspiradoras sobre marketing e comunicação. O professor Fritz Sivers Jr., doutor e mestre em Ciências e mestre em Direito, falou sobre inteligência artificial e as parcerias entre a FATEC Mauá e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Então, esses cursos, eles vêm vir para essa nova sociedade, essa sociedade 4.0, que a gente está passando, que é permeada por tecnologia da informação. Eu tive o prazer e a honra de expor a minha visão sobre a importância da graduação em tempos de revolução tecnológica. O ser humano, ele é gregário, o ser humano precisa de outro ser humano para produzir conteúdo, para ser feliz e para ser um bom profissional, né? Então, por isso que eu acredito tanto
nesse tete-a-tete. Para você fazer jornalismo, você tem que olhar no olho. Tudo faz sentido quando você olha para uma pessoa, para você descrever uma situação, para você contar uma história. E o mais importante é buscar fontes, buscar pessoas e fazer perguntas. Fazendo boas perguntas, você consegue contar boas histórias. O evento reforçou mais uma vez a missão do Instituto Fênix de transformar vidas por meio da tecnologia. O Alex Viana, gerente de operações de TI da Record, falou sobre inteligência artificial e cibersegurança. E os executivos, sim, estão preocupados com isso. Talvez o executivo não está preocupado com a tecnologia, o bit, o byte, o servidor, a API que você está configurando, qual a linguagem que você está utilizando, que cloud que você está rodando o teu servidor, não. Ele está preocupado com o dinheiro, com a perda de receita. E é aqui onde a gente deve apontar e valorizar esse tipo de trabalho. Nós vamos falar sobre cibersegurança. Vou falar um pouco sobre as ameaças, né, as ameaças digitais, as oportunidades de negócio, oportunidades de carreira e as tendências do mercado, envolvendo inclusive inteligência artificial dentro do mercado de cibersegurança. A Fabiana Perussetto, CEO da Ative Branding, falou sobre comunicação, marketing digital e as novas tecnologias. O tema da palestra hoje vai ser a humanização dos conteúdos para a inteligência artificial, porque é isso, é a gente estudar, se informar cada vez mais, porque o digital está em ascensão, né? E isso é a humanização dos conteúdos vindo da IA. Por mais que seja tudo automatizado, que é a revolução, né, do digital acontecendo, que a gente precisa estudar, analisar, se informar para poder produzir conteúdos que sim vai encurtar o caminho da pesquisa. Em apenas 3 meses, o Instituto formou 3 turmas em Santo André, presencialmente. Um dos destaques da primeira turma formada sobre inteligência artificial, o Maxon Oliveira, subiu ao palco para contar como foi a experiência dele. Durante 5 dias, nós tivemos a palestra do Thiago Stefan, de uma forma muito maestral e muito paciente com a gente. Ele explicou o que eram os LLMs, né, como funcionava, como que a gente monta, né, com um pouco mais de técnica os prompts. Então, isso, de fato, isso não só me ajudou, mas ajudou meus colegas. Dos meus colegas, onde vocês estão aqui? Só para eu saber. Ei, pessoal, muito bom que vocês estão aqui. E aí, de fato, de uma forma muito maestral, ele explicou passo a passo para a gente, de fato, a gente ver. Ele até falava, eu quero que vocês virem engenheiros de prompts. E isso é o que eu coloquei na minha cabeça e é nisso que eu vou trabalhar nos meus próximos anos. Por impactar positivamente tantas vidas, em novembro de 2024 recebeu o prêmio Santo André Excelência em Gestão, na categoria Promotores de Inovação. O Instituto Fênix Systems é uma iniciativa necessária que transforma vidas por meio do conhecimento. Em Mauá, o FEX 2 plantou mais uma semente para um amanhã mais inovador e inclusivo. O maior objetivo do Instituto Fênix é levar a educação de tecnologias avançadas de forma gratuita para a população que mais precisa. E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. Você que quer ter a sua história contada aqui no Viver e Empreender, entre em contato com a nossa produção. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau!